aí, quais têm sido as sementes que você está semeando? O grande problema da maioria das pessoas é que eles querem plantar uma coisa e colher outra totalmente diferente. Lembre que tudo aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Mas nós não vamos falar exatamente sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o semeador que saiu a semear. Nós vamos ver que a condição do coração de cada pessoa ao receber a palavra pode determinar se ela vai colher de algo bom ou se ela vai colher de algo ruim. Fique comigo aqui até o final, seja grandemente edificado. Pega a sua Bíblia, aumenta o som se você está ouvindo aí na academia, no trabalho, em algum lugar e bora crescer. Vamos começar de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1 até o verso número 20. Se você está chegando aqui é novo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue nas redes sociais aí, o Leandro Machado, porque todo dia tem conteúdo para edificar a sua vida. Então bora comigo lá, vou ler de Nova Versão Transformadora, tá bom? Hoje Marcos 4, a partir do verso 1, ele vai dizer assim: Mas uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar, e em pouco tempo tinha uma grande multidão que se juntava ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele ensinou, contando várias histórias na forma de parábolas, como essa. Ouçam, um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Ele continua, verso 7. Outras sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzir. Ainda outras caíram em solo fértil, germinaram, cresceram, produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Então ele disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram qual era o significado dessa parábola. E ele respondeu: A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar de fora, de modo que mesmo que vejam aquilo que faço, não percebam, ainda que ouçam o que eu digo, não compreendam. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e serem perdoados. Então Jesus disse: Se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caem à beira do caminho representam aqueles que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. As que caíram no solo rochoso representa aqueles que ouvem a mensagem sem demora e recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Aqueles que caíram entre os espinhos representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, e assim não produzem fruto. E as que caem em solo fértil representam aqueles que ouvem e aceitam a mensagem, produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a que foi semeada. Então a gente percebe, gente, que a palavra é a mesma, como se a gente estivesse num culto aqui. O pastor está pregando uma palavra e dependendo do coração da pessoa é o que essa palavra vai ou não frutificar. Muitas vezes as pessoas falam, mas o pregador A, o pregador B. Não, gente, está muito mais ligado com a condição do seu coração. Num culto pode ser uma bênção para você ou pode ser só mais um culto dependendo da sua expectativa de receber. Então acerte o seu coração e receba aí de coisas gloriosas de Deus, tá bom? Vamos lá então agora para 2 Samuel. A gente está acompanhando a história de Davi, né? A gente está vendo ele ascendendo ao trono, como as coisas estão acontecendo, toda uma história aí marcada por vitórias e perseguições. Bora lá, Samuel 9 e 10, tá bom? Nós vamos ler os dois capítulos. Então bora lá, Samuel agora 9:1, bebeu uma aguinha. E ele diz assim, ó: Certo dia Davi perguntou: Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, eu sou Ziba. Então o rei lhe perguntou: Resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir, e seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão, e Davi disse: Saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: Aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, então, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: Quem é seu servo para que o senhor mostre bondade? Alguém como eu, que não vale mais que um cão morto?
Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: Dei ao neto de meu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto, do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Capítulo de número 10 agora de 2 Samuel. Algum tempo depois morreu Naas, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse: Vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai. Naas sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do seu pai. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: O rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não. Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. Então Hanum prendeu os representantes de Davi e raspou a metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou de sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que eles dissessem: Fiquem em Jericó até que a sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto havia enfurecido Davi, contrataram 20.000 soldados de infantaria dos sírios das terras de Bet-Reob e Zobá, 1.000 homens do rei de Maca e 12.000 da terra de Tobi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram uma frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os sírios de Zoba e Reob e os homens de Tobi e Maca se posicionaram para lutar em campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em 2 frentes ao mesmo tempo. Por isso, escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e colocou sob o seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando do seu irmão Abissai, que atacou os amonitas. Joabe disse ao seu irmão: Se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram os sírios e começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abissai e recuaram para dentro da cidade. Terminada então a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim, ao se reagrupar, receberam um reforço de soldados sírios convocados por Hadadezer, do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Elã e, conduzidas por Soboque, comandante das forças de Hadadezer, é só um nome lindo, né? 17. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel e atravessou o Jordão e levou o exército até Relã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. E mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sabaque, comandante do seu exército. Quando todos os reis aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram-se súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. Gente, olha que coisa doida, né? Davi ia lá para honrar o cara, para abençoar, só que ouvir conselhos ruins colocaram esse povo em maus, lençóis, como a gente poderia dizer. Então, o que a gente pode aprender? Aprenda de quem ouvir e de quem não ouvir conselhos, né? Tem muita gente falando besteira nos púlpitos, falando na internet. Então, você precisa tomar cuidado para quem você empresta seus ouvidos, porque aquilo que você ouve influencia nas suas decisões. E decisões boas vão trazer bons resultados. Decisões ruins vão trazer resultados ruins. Agora, bora lá para Daniel, capítulo de número 5, bora lá. A gente viu Daniel, de fato, ali mostrando, revelando o sonho, a gente viu Deus já livrando Sadraque, Mesaque e Abednego. E agora Daniel, capítulo de número 5, verso 1, ele diz assim,
Muitos anos depois, o rei Belsazar, deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata para seu antecessor. Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram as taças de ouro ao templo, à casa de Deus em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas esposas e concubinas beberam nelas. Enquanto tomavam vinho, louvavam seus ídolos feitos de ouro puro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, viram os dedos de uma mão humana escreverem no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia. No seu rosto ficou pálido de medo, seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, astrólogos e adivinhos. Disse aos sábios da Babilônia: quem quiser ler essas inscrições e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho e seu pescoço será colocado em uma corrente de ouro. E ele se tornará o terceiro em importância em meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem de dizer o que ela significava. O rei ficou muito assustado e seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. A rainha mãe soube do que estava acontecendo ao rei e seus nobres e foi depressa à sala de banquetes. Disse então a Belsazar: que o rei viva para sempre. Não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, este homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria dos deuses. Seus antepassados, o rei Nabucodonosor, nomeou ele como chefe dos magos, encantadores, astrólogos, adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária, é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele dirá o que significa a inscrição. Daniel então foi levado à presença do rei e lhe perguntou: você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá pelo meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o espírito dos deuses está em você e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios encantadores tentaram ler as palavras na parede e me disseram o que significa, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler essas palavras e disser o que significa, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel então respondeu ao rei: guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Ó rei, o Deus Altíssimo, deu soberania, majestade, glória e honra ao seu antecessor Nabucodonosor. Ele engrandeceu de tal modo que os povos de todas as raças, nações, línguas entremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria e poupava quem ele queria. Honrava quem ele queria e humilhava quem ele queria. Quando, porém, o seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado do seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano, sua mente se tornou como de um animal e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como bois e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Ó Belsazar, o Senhor é um sucessor dele, e sabia de tudo isso, mas assim mesmo não se humilhou. Desafiou o Senhor dos céus, mandou trazer essas taças do templo. O rei e suas nobres esposas e concubinas beberam vinho nas taças, enquanto louvavam as deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira, pedra. Deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma, mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Por isso, Deus enviou a mão e escreveu a mensagem. Essa é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou seus dias e seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Nossa, pesado isso, né? Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Beltesazar, vestiram Daniel com um manto vermelho e colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto e Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do seu reino. Gente, que doideira, meu Deus, né? A gente vê que a aprovação e reprovação de Deus são coisas reais. A gente não pode brincar,
né, de fato ser crente. A gente vê aí tantos escândalos acontecendo. Recentemente ouvimos mesmo de um pastor, não é, cometendo adultério dentro da própria igreja. A gente vê cada vez mais as coisas bagunçadas, né? Eu enviei certa vez um grupo da igreja para, né, participar de um treinamento em uma grande igreja, e no fim do treinamento, né, eles foram fazer uma festa para comemorar e, tocando Michael Jackson, né, dentro da igreja, o povo dançando, né? E quando as minhas ovelhas contaram, eu falei, não acredito, que acontece isso nessa igreja. Sabe quantos escândalos acontecendo? Porque as pessoas não têm temor, porque as pessoas não estão de fato crendo que existe um Deus justo e santo, não é, que ama o pecador, mas que odeia o pecado. Então, cuidado com a vida que a gente vai viver. Vamos ter mais temor, vamos ter ali uma sensibilidade à voz do Espírito Santo e vamos viver tudo aquilo que Deus preparou. Escreve aqui embaixo para mim, não é? Deus odeia o pecado. Escreve isso aí. Deus odeia o pecado. Ele não ama, querido, pecado. Ele ama as pessoas, mas ele odeia o pecado, e todo pecado tem consequência. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Pai, esses textos enchem o nosso coração de reverência, de temor, de fato, não medo, mas, Pai, aquele entendimento de que nós precisamos viver de uma forma correta, ao ponto de agradar o seu coração. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, em cada vídeo, em cada Bíblia em um ano. Que o teu Espírito, daqui até o final, continue a nos ajudar, continue a nos ensinar, Pai, para que nós possamos fazer e agir corretamente, alegrando o teu coração. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama demais. A palavra tem o poder de alimentar, de cuidar, de transformar. Às vezes a gente compartilha aqueles vídeos motivacionais e a gente esquece que o maior motivacional do mundo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então compartilhe com quem você ama, deixa o like aqui, comenta o que Deus tem falado ao seu coração. Eu te aguardo amanhã no nosso próximo vídeo, no nome de Jesus.